Olá, hoje vamos estudar a família SEL. Este aqui é o sumário da aula. Os circuitos lógicos SEL são mais rápidos que todos os outros. SEL designa Emitter Coupled Logic. Os transistores não saturam e, portanto, não existe tempo de armazenamento. O chaveamento é muito rápido, mais rápido do que o chaveamento nas famílias CMOS e TTL. A tabela seguinte ilustra um comparativo entre as séries 10K e 100K, sendo possível observar que claramente a série 100K é mais rápida, mas à custa de uma maior dissipação de potência. Todavia, o produto atraso vezes potência é menor, o que denota a superioridade desta série relativamente à 10K. A série mais recente no mercado é a SEL in Picoseconds, da Motorola. Possui um atraso de propagação típico de 360 picosegundos. Esse atraso de propagação máximo não excede os 500 picosegundos, permite montar flip-flop com rapidez de chaveamento na saída até 1,4 GHz. Possui potência de dissipação de 25 mW, ou seja, uma potência de dissipação maior do que a observada na série 74AS, e todavia oferece certos dispositivos com atraso de propagação de 100 picosegundo a 5 mW de potência média. Os níveis lógicos estão menos afastados, isto é, usa as tensões menos 0,8 e menos 1,7 para os níveis alto e baixo, respectivamente. Os níveis de tensão da série SEL in Picoseconds são 100% compatíveis com os da série SEL 100K e 10K. A margem de ruído da SEL in Picoseconds é de 150 mV, sendo pouco apropriado para aplicações industriais em ambientes eletromagneticamente adversos. É interessante notar que a margem de ruído das SEL 10K e 100K é maior, ou seja, 300 mV. Estas portas têm duas saídas que geram em simultâneo um estado lógico e o seu complemento. Isto elimina a necessidade de se usarem inversores. O fato de gerar estados lógicos complementares com elevadas correntes torna esta família apropriada à implementação de drivers de linha para cabos de pares trançados, como os existentes nas linhas telefónicas antigas. As saídas provêm de circuitos seguidores de emissor, tornando a impedância de saída baixa. Por exemplo, a SEL 10K e 100K possuem um leque de saída típico de 10. No caso da SEL in Picosecond, esse leque de saída típico é de 25. A corrente absorvida é relativamente constante, independentemente do estado lógico da saída. Contrariamente ao que sucede nas famílias CMOS e TTL, evitam-se picos de corrente nas transições. Aqui o circuito considerado refere-se à série SEL10K. Portanto, analisando este circuito básico, trata-se de um amplificador diferencial com entradas VIN e VBB. A fonte VEE de menos 5,2 produz uma corrente fixa de 3 mA. Portanto, em condições normais, esta corrente IE ou flui através de Q1
ou flui através de Q2. Consoante a tensão Vin aplicada. Bom, se a corrente IE flui em Q1, aqui, então é fácil perceber que aqui a tensão VCE é 0 volt e a tensão VC1 é menos a corrente IE vezes R1. Agora, se ocorrer o contrário, isto é, se a corrente fluir através de Q2, a tensão VC1 vai ser 0 volt e a tensão VC2 vai ser o valor da corrente IE vezes R2, menos a corrente vezes R2. Portanto, quando as tensões são diferentes de zero, o valor é menos 0,9 volt. Agora uma coisa interessante, pontos-chave a reter deste circuito, VC1 e VC2 são complementares entre si. VC1, quer VC2, são diferentes da tensão Vin que lhes deu origem. Todavia, isso não é problema, porque ligam-se aqui as saídas VC1 e VC2 a um andar seguidor de emissor para cada uma delas. Este andar seguidor de emissor possui ganho unitário, mantendo-se a diferença VC1 menos VC2 de mais ou menos 0,9 volt. Além disso, corrige estes valores VC1 e VC2 ao adicionar menos 0,8 volt a cada um. E porque os andares de saída são seguidores de emissor, significa que possui baixa impedância de saída. Uma baixa impedância de saída traduz-se num leque de saída elevado. Bom, para se obter uma porta OR-NOR, esta obtém-se adaptando o inversor e acrescentando aqui este transistor adicional Q3 em paralelo com Q1. E neste caso, ou Q1 ou Q3 desvia a corrente IE de Q2. Portanto, basta um deles conduzir para desviar a corrente. E obtém-se neste ponto A mais B negado e o complementar A mais B. Este aqui é o símbolo elétrico de um OR-NOR de duas entradas. Podemos ver aqui um exemplo de uma folha de características de um circuito SL in picosecond da Motorola. Este circuito integrado possui internamente 4 OR-NOR de 4 entradas. É realizado em SMD para minimizar as indutâncias dos pinos devido à elevada rapidez e para se evitarem descasamentos com o circuito impresso. Possui, por curiosidade, 500 picosegundos de atraso de propagação máximo e pode ser alimentado entre menos 4,2 e menos 5,46, ou seja, é possível ter-se um pequeno desvio para cima e para baixo relativamente aos menos 5,2 volt nominais.
As saídas devem ligar a resistores de carga de 50 ohm. Estes resistores são colocados nos extremos dos troços de linha com impedância característica de 50 ohm. Aqui nesta figura, observa, pode-se ver aqui conceptualmente a porta montante que gera os sinais, a linha de transmissão que é implementada ao nível do circuito impresso e um resistor de carga para fazer o casamento de impedâncias com a linha de transmissão. E finalmente temos aqui a porta jusante, se é que ela existe, evidentemente. Este casamento de impedâncias evita reflexões que originariam ruído sob a forma de oscilações pouco amortecidas. Por exemplo, antes de se proceder ao casamento de impedâncias, isto é, sem a colocação da resistência de carga, teríamos um sinal na recepção, portanto, no extremo de recepção da linha de transmissão com esta configuração, referindo-se aqui esta parte ao nível baixo e esta parte ao nível alto. Vemos então oscilações. Depois de feito o casamento, colocando o resistor de carga, resulta num sinal digital quase perfeito, onde consegue-se discriminar perfeitamente os níveis lógicos baixo e os níveis alto e o nível alto. Um dado importante, o valor dos resistores é baixo e, portanto, devem ligar a uma tensão de apenas menos 2 volt para evitar correntes elevadas. Uma outra forma de fazer o casamento de impedâncias é eliminar a dissipação de AC, através da colocação em série com o resistor de carga de um capacitor de elevado valor. Para os sinais AC de muito alta frequência, o capacitor é visto como um curto-circuito e esses sinais de muito alta frequência vão conseguir ver o resistor de casamento R. Fazendo uma comparação da família SEL com as TTL e CMOS, verifica-se que a família SEL possui todas as vantagens anteriores, menor tempo de propagação e maiores frequências de operação, todavia possuem maior consumo, através desta potência estática, e pior margem de ruído. Claramente, a família TTL e CMOS usa os níveis lógicos 5 V e 0 V para representar os níveis lógicos 1 e 0, respectivamente. Estes níveis lógicos são incompatíveis com os níveis SEL, que usa os menos 0,8 V para representar o 1 e menos 1,7 V para representar o 0. Portanto, vai haver a necessidade de implementar uma interface para fazer a conversão de níveis. A interface pode ser realizada com recurso a circuitos integrados especiais ou a eletrónica discreta. Vamos ver aqui um exemplo de um circuito integrado comercial para fazer a conversão de níveis TTL para SEL. O circuito integrado MC10H124 da ON Semiconductor possui internamente 4 conversores. Portanto, aqui temos na entrada os níveis TTL e aqui na saída os níveis SEL. Possuem um atraso de propagação típico de 1,5 nanosegundo e para os sinais aos níveis SEL, as margens de ruído são de 150 mV.
Para se fazer a conversão inversa de SEL para TTL, usa-se o circuito integrado MC10125 também da ON Semiconductor. Reparemos que antes tínhamos o 124 e agora temos o 125. Também este circuito integrado possui 4 conversores de níveis lógicos, sendo aqui as entradas SEL e aqui as saídas TTL. Bem, termino a aula. Na próxima aula vamos ver portas CMOS e especiais. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.